Olá, amigos do canal Inspiritualidade. Hoje nós vamos tratar de um tema a pedido de um amigo. Já por algumas vezes ele me fez essa solicitação, que eu abordasse num dos vídeos a questão desses pensamentos que às vezes surgem, nós nem imaginamos de onde vêm, e nos trazem um estado de desconforto, nos traz um estado de perturbação. E esses pensamentos, eles são conhecidos na psicologia como pensamentos intrusivos. E esse meu amigo me pediu que eu abordasse esse tema junto com a abordagem espírita, que eu não ficasse apenas naquilo que a psicologia nos explica. E eu vou tentar trazer para vocês algumas informações, algumas ideias sobre essa temática que é tão importante e é tão instigante para todos nós, e que pode nos ajudar certamente a superar esses momentos em que esses pensamentos, que poderíamos dizer perturbadores, nos acometem. Eu vou seguir um pequeno roteiro aqui, então eu vou estar trazendo algumas ideias da pesquisa que eu fiz, inicialmente trazendo aquilo que a psicologia nos fala sobre os pensamentos intrusivos. Como não é a minha área de formação nem especialização, se tiver alguma coisa aqui que os meus amigos psicólogos ouvirem e estiver imprópria, deixa nos comentários aí para a gente poder depois compartilhar com as pessoas. Uma primeira ideia que nos vem aqui sobre o que são esses pensamentos intrusivos é que é um pensamento súbito de caráter negativo, algo que surge assim do nada para nós. E geralmente eles costumam ser desagradáveis, estressantes e até violentos, porque eles podem nos trazer um grande desconforto. Esses pensamentos, eles devem ter então sempre uma relação, ou melhor dizendo, eles têm sempre uma relação com algum tipo de preocupação ou conduta que nós consideramos impróprias. Por exemplo, nós temos medo de que aconteça um acidente com uma criança, por exemplo, e nos vem a ideia de que nós poderíamos ser a causa desse acidente com uma criança. Ou ainda, podemos ter ali uma conduta que nós achamos inadequada, não está dentro dos nossos valores, e esses pensamentos intrusivos surgem nos colocando na prática dessas situações. Nós ainda temos que levantar que eles são pensamentos que normalmente as pessoas não compartilham, seja por medo, por vergonha, do julgamento que as outras pessoas vão ter. Só que o grande equívoco é que as pessoas não sabem que praticamente todas as pessoas possuem esses pensamentos intrusivos de alguma forma, de algum meio acaba acontecendo a manifestação desses pensamentos. E eles se parecem então muito como se fosse uma voz interior a nos dizer sobre os nossos medos, os nossos receios. Ela nos faz ter desconfiança e insegurança. Esses pensamentos, eles podem ter consequências ruins, consequências negativas em nossa vida. Lembrando que até agora eu estou seguindo apenas a abordagem que a psicologia apresenta sobre os pensamentos intrusivos. Uma visão superficial, já que eu não sou especialista. Esses pensamentos, eles podem nos induzir, então, a estados de medo ou fazer gerar preocupações reais, nos levando a comportamentos indesejáveis. Por exemplo, medo de que possamos causar um dano, prejudicar o bem-estar de alguém, pode nos levar, por exemplo, a evitar o contato com essa pessoa. Podemos até querer nos distanciar de situações que nós imaginamos que poderia acontecer ali, algum acidente causado por nós. Dependendo da intensidade com que esses pensamentos nos visitam, eles irão então nos fazer o quê? Irão nos produzir um estado de estresse, de tensão muito grande, vão nos fazer nos sentir mal por estarmos ali vivenciando esse momento. E isso pode nos levar a mudanças do comportamento, nos afastando do convívio com pessoas, nos levando a atitudes bizarras para nos protegermos da suposta maldade que nós seríamos capazes de fazer. Eu me recordo de pessoas que eu conheci e que já relataram para mim essas manifestações, o grande medo que elas tinham de causar o mal a alguém que elas amavam muito. E esses pensamentos, eles podem ter muitas causas e o que nós já constatamos de pronto é que eles são uma manifestação natural. Praticamente todas as pessoas possuem em alguma época da sua vida
essa propensão aos pensamentos intrusivos. Mas tem alguns fatores que podem ser desencadeadores, que podem fazer com que esses pensamentos ocorram com mais frequência. Por exemplo, é muito comum pessoas que têm algum tipo de transtorno apresentarem junto a esse transtorno os chamados pensamentos intrusivos. Como, por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, aquele que leva a pessoa a ações muitas vezes repetitivas, a ações de verificação constante. O transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa quando ela passa por uma situação muito grave, como uma intervenção cirúrgica repentina ou mesmo programada, e que traz um processo de reabilitação muito longo e difícil, ou quando a pessoa passa por um acidente, mesmo por um assalto, tudo isso pode trazer à pessoa essa propensão a acolher esses pensamentos ou ter mais frequência nesses pensamentos. Também distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia, pode levar a pessoa a desenvolver também com maior frequência esses pensamentos, e ainda os quadros de ansiedade e depressão. Mas também, segundo os estudiosos desse assunto, ele também é apontado como algumas das características que as pessoas carregam, que todos nós temos, como, por exemplo, falta de autoestima, insegurança, complexo de rejeição, medo excessivo de determinada situação. Não podemos esquecer que nós vivemos numa cultura que se utilizou muito do medo para dominar. Não só o nosso ambiente familiar, que pode ter sido um ambiente que nos controlava através do medo, mas também a sociedade como um todo, as religiões também muitas vezes nos apresentaram por muitas vidas essas condições de que nós sempre estávamos sob algum tipo de ameaça. E nos nossos dias, mais do que nunca também, depois de tantas dificuldades que a humanidade passou no último século, novamente nós vemos um conflito de proporções tão grandes e, em outras partes do mundo, quadros de tanta dor e tanto sofrimento. Isso tudo pode nos propiciar, então, esse estado, essa propensão a termos com maior frequência esses pensamentos intrusivos. E eles podem surgir não necessariamente por causas muito graves, por situações muito complexas. Podem ser parte de algo mais natural, mais comum na nossa vida, como também pode ter essas causas mais profundas, como esses traumas ou os transtornos diversos. E, geralmente, esses pensamentos eles não têm necessariamente uma relação com a nossa vida. Eles se apresentam para nós como ameaças. Bom, qual é a orientação que é dada, então, para que as pessoas possam resistir a esses pensamentos? Como nós vamos administrar essa questão em nossa vida? Quando nós percebemos que é um quadro muito intenso de manifestação desses pensamentos com muita frequência, é muito importante nós estarmos ali predispostos a um tratamento junto a um profissional, um psicólogo. Isso por quê? Porque geralmente esses pensamentos eles são muito repetitivos e nós já percebemos que nós não conseguimos administrá-los de forma adequada, convém que nós procuremos a ajuda especializada. Muitas pessoas resistem a procurar um tratamento psicológico imaginando que isso é para pessoas muito problemáticas, pessoas que apresentam muitos problemas. Na verdade, o auxílio que um psicólogo pode nos trazer não é apenas para pessoas que apresentam algum transtorno, alguma síndrome, alguma alteração nas suas emoções, nos seus sentimentos ou no seu comportamento. É, na verdade, para todas as pessoas. Aliás, para nos preservarmos de um agravamento de qualquer situação, a procura do profissional especializado é fundamental. Mas nós podemos, quando percebemos que isso está numa proporção ainda leve, que não nos traz ainda a perda de controle sobre a situação, nós podemos ter algumas atitudes que nos favorecem a combater esses pensamentos intrusivos. Como, por exemplo, compreender que eles são processos naturais, fazem parte da existência humana. Isso já vai nos tirar um pouco dessa preocupação, desse medo de eles estarem revelando alguma faceta cruel que nós possamos ter, alguma natureza muito inferior que nós possamos imaginar ter. Eles não refletem necessariamente a nossa essência, quem nós somos. Então essa tomada de consciência já é um fator que nos ajuda a não sentir o mal-estar quando esses pensamentos intrusivos nos chegam. É importante nós pensarmos que
esse desconforto que eles nos trazem já nos mostra o que não é a nossa natureza. O próprio fato de nós repelirmos uma ideia que nos surge, que nos traz esse desconforto, já mostra que nós não queremos aquilo para a nossa vida e não seremos necessariamente capazes de praticá-los, né? Importante também não nos julgarmos, não considerarmos que porque temos pensamentos intrusivos somos pessoas doentes, pessoas muito enfermas da mente, ou que somos um espírito muito atrasado. Lembrar que ele faz parte, essa condição de ter pensamentos repentinos, súbitos, faz parte da existência de todas as pessoas. Mas é muito importante também não ignorarmos esses pensamentos. É estarmos atentos e vigilantes de que eles poderão tomar uma proporção que em algum momento pode fugir do nosso controle. Outra recomendação importante para lidarmos com os pensamentos intrusivos é percebermos que tipo de alterações eles provocam em nós, o que eles nos predispõem a realizar, o que eles nos fazem fazer, né? Que estados emocionais eles despertam em nós. Por aí nós podemos avaliar a gravidade, o quanto esses pensamentos intrusivos podem ser nocivos e podem ser prejudiciais para nós. E a forma mais eficaz para combatê-los, quando nós estamos num quadro de normalidade desses pensamentos, é a substituição desses pensamentos. Mudar aquele foco que nós temos ali. Não de uma forma assim violenta contra si mesmo, dizendo, eu não posso pensar isso, eu tenho que pensar no bem. Não é isso. É quando nós imaginamos nos fazendo uma situação como, por exemplo, machucar alguém, ferir alguém, produzir o dano a alguém, nós pensarmos que nós podemos fazer o bem por aquela pessoa, nós podemos protegê-la, nós podemos cuidá-la, nós podemos fazer algo que é positivo. Naturalmente, essa substituição vai nos levar a nos habituar, a nos consolar nesse momento, vai nos dar uma força para nós percebermos que assim como nós somos capazes de pensar situações ruins, negativas para as pessoas, nós também podemos pensar situações positivas. Aliás, o hábito de cultivar pensamentos positivos em relação às pessoas pode se tornar algo favorável para nós, como uma técnica de nos mantermos sempre em harmonia, em sintonia com os demais. Importante também, segundo a recomendação de uma dessas bibliografias que eu li, é falarmos coisas positivas sobre nós, mentalizarmos as nossas virtudes, os nossos valores, as nossas qualidades. Normalmente nós temos uma tendência, por uma questão de modéstia, uma questão de falsa humildade, pensar que nós somos pessoas então muito inferiores, muito ruins, capazes do mal, que trazemos um longo processo de atraso espiritual. E quem não é assim no mundo atualmente? Todos nós somos espíritos em evolução. Então, reconhecer valores em nós, reconhecer atitudes positivas, as nossas conquistas, as nossas qualidades, é algo positivo. Então, nós podemos nos propor a fazer essas afirmações sobre nós mesmos. E em momentos que nós vamos nos expor a situações mais complexas, difíceis, que nós imaginamos que as coisas podem dar errado, nós podemos imaginar, criar um cenário positivo em que estaremos ali vivenciando aquela experiência que nós estamos, a princípio, imaginando que vai ser negativa. Talvez vocês já se perceberam que muitas vezes nós vamos com uma expectativa muito negativa em relação ao evento e as coisas transcorrem de uma forma completamente diferente do que nós pensamos. Então nós acabamos muitas vezes sofrendo por algo que não é real, que não existe. Então, quando nós sentirmos que pensamentos negativos surgem em relação àquilo que vai acontecer, aquilo que nós vamos estar envolvidos dentro de algum tempo, que nós formulemos essa ideia de que tudo vai transcorrer bem, que nos imaginemos num bom desempenho dessas tarefas. Mas não ter uma expectativa muito grande de que essa imaginação, essa idealização, a formação dessa ideia interna ali, de que as coisas vão correr bem, necessariamente vão determinar que as coisas acontecerão tão bem. Elas podem não ser tão ruins, mas não serem tão boas. E nós temos que aceitar o fato de que as coisas podem não acontecer como nós esperamos. Faz parte da nossa realidade, da nossa existência.
estarmos aptos a compreender que há dias que tudo corre bem e há dias que as coisas não ocorrem como nós desejamos. Bom, essas são formas então de enfrentamento desse problema dos pensamentos intrusivos. Mas o que nós podemos falar em termos espirituais dos pensamentos intrusivos? Qual a relação entre esses pensamentos e os chamados pensamentos obsessivos, mas entendendo aqui a palavra obsessivo no seu contexto espírita, como sendo a influência negativa que espíritos podem exercer sobre a nossa vida. Seria então uma influência espiritual. Quando nós lemos sobre os pensamentos intrusivos, é muito óbvio para nós que nós estamos tratando também de pensamentos obsessivos, pensamentos que são sugeridos por espíritos que querem muitas vezes nos atingir de alguma forma, que querem nos induzir, por exemplo, a um estado de aflição, a um estado de mal-estar, e isso pode acontecer por várias razões. Na doutrina espírita nós entendemos que os espíritos podem se aproximar de nós por uma sintonia, por terem em nós ali algo que eles identificam, algo que lhes interessa. Em muitos casos é o desejo de vingança contra aquilo que nós já fizemos com eles em outras vidas. Mas pode ser também, sim, pelo simples prazer de aborrecer. Existem pessoas encarnadas e desencarnadas que têm satisfação em causar sofrimento ao outro. Então, para esses espíritos, muitas vezes se aproximar e sugerir a alguém mais vulnerável, alguém que está numa fase mais debilitada das suas emoções, sugerir um pensamento ameaçador, um pensamento que induz essa pessoa ao medo, para eles pode parecer uma situação divertida. Assim como tem pessoas que gostam, por exemplo, de assustar as outras aqui quando encarnadas. Também há espíritos que se comprazem nessa situação. Há também situações em que esses espíritos vingativos querem nos punir de alguma forma. E uma forma muito prática que eles identificam é essa: criar um estado emocional que vai, pouco a pouco, quebrando as nossas resistências, que vai, pouco a pouco, nos enfraquecendo diante da vida e vai nos predispondo a ações que, em algum momento, podem nos levar a um desequilíbrio. Então, nesses casos, nós também estamos sujeitos a essa ação, e esse pensamento súbito, como é descrito o pensamento intrusivo, pode ser, sim, um pensamento obsessivo. Nós não podemos esquecer que também nós estamos profundamente conectados mentalmente a milhões de espíritos encarnados e desencarnados que compartilham a vida conosco no planeta. Formamos como uma grande e imensa rede de comunicação mental. Muitas ideias, muitos pensamentos que nos surgem podem surgir a partir desses estímulos que nós recebemos. Assim como nós também, ao emitirmos os nossos pensamentos de medo, de receio, de aflições, também estamos alimentando em outras dimensões da vida, ou mesmo encarnados, esses mesmos estados. Vivemos num circuito que se autoalimenta pelas mentes emissoras desses pensamentos. Mas também não esqueçamos que, além dessa dimensão extrafísica do pensamento, nós estamos também conectados culturalmente, pelos meios de informação, a inúmeras situações que acontecem. E nós também estaremos propensos a produzir por nós mesmos esses pensamentos. Isso nos coloca numa situação muito especial, de não assumirmos a ideia jamais de que tudo parte sempre do mundo espiritual, que são sempre eles que desencadeiam alguma coisa. Nós também, encarnados, somos uma mente que tem o poder criador, o poder imaginativo, e a partir daquilo que nós vamos recebendo, seja por essa via extrafísica, ou seja pela assimilação das ideias que nós fazemos aqui pelos nossos próprios sentidos, a visão, a audição, nós também elaboramos esses estados perturbadores que irão nos afligir, que irão nos trazer esse desconforto e todo esse mal-estar. Então nós ficaremos de que forma diante desse assédio tão grande? Assédio do mundo espiritual, assédio da sociedade em que nós vivemos, nós aparentemente estaríamos muito vulneráveis,
mas na verdade nós possuímos as nossas defesas naturais contra isso. Nós podemos também exercer o nosso poder mental, o nosso poder criador, para produzir novos padrões mentais, influenciando o nosso meio onde nós vivemos. Daí as recomendações inúmeras que os espíritos nos fazem de que jamais coloquemos ideias negativas em nossas falas, que jamais propaguemos o mal, que jamais fiquemos comentando desnecessariamente episódios infelizes que acontecem no mundo e na vida de modo geral. Nós temos que evitar isso porque dessa forma nós vamos neutralizando essa emissão negativa que pode gerar em outras pessoas esses pensamentos intrusivos também. E quais seriam as consequências então desses pensamentos intrusivos que são de natureza obsessiva, que são parte dessa influência do mundo espiritual sobre nós? Eles podem evoluir para casos mais graves, sim. Tanto pensamentos intrusivos de natureza própria que surgem em nossa mente ou que são sugeridos por espíritos perturbadores, eles podem nos levar a quadros progressivos em que vamos cada vez mais nos comprometendo com a natureza daqueles comportamentos sugeridos. E não devemos ter medo disso porque eles nos ocorram. Aliás, nós sabemos que o medo é sempre uma possibilidade muito grande de influência espiritual inferior em nossas vidas. Mas, por exemplo, quando nós damos vazão a esses pensamentos que são sugeridos por espíritos perturbadores, ou até mesmo aqueles que querem conosco compartilhar daquelas experiências mentais que nós vamos produzindo, nós vamos criando. Porque, embora nós imaginemos que espiritualmente as criações mentais fiquem apenas circunscritas a nós, elas se projetam para a nossa dimensão espiritual, para a nossa psicosfera espiritual. E isso passa a criar mesmo quadros vivos das imagens que nós produzimos. Mais uma vez, uma atenção a todos nós para que não fiquemos com medo de que esses pensamentos de natureza inferior vão estar nos revelando indiscriminadamente. Esses pensamentos precisam de uma intensidade, de uma frequência para que eles realmente produzam essas imagens. E os espíritos amigos, espíritos benfeitores, estão muito familiarizados com essas produções humanas infelizes. Na verdade, quando eles querem, eles até abstraem essas produções infelizes. Quem identifica em nós mesmos são os espíritos interessados nesse processo perturbador de gerar desequilíbrio em nós. Mas, por exemplo, um pensamento intrusivo que pode se tornar uma viciação, o consumo de pornografia, a busca de imagens, de cenas que são estimulantes do nosso comportamento sexual e o devaneio que nós passamos a exercer ao consumir esse tipo de material, ao usar esse tipo de material. Isso pode nos levar progressivamente a procurarmos cada vez mais esse tipo de estímulo. Há relatos de pessoas na bibliografia de que elas passaram a ter inclusive dificuldades de relacionamentos afetivos, sexuais naturais, porque estavam já tão condicionadas a esse tipo de estímulo, esse tipo de material. Esses pensamentos intrusivos que surgem também de natureza obsessiva, muitas vezes eles podem nos levar a ações agressivas contra as pessoas. Ficamos imaginando coisas sobre os outros. E isso pode nos levar a acentuar a nossa rivalidade, a nossa indisposição e o nosso desafeto. E até favorecer o agravamento de doenças psíquicas que nós possamos ter. Por isso que então a vigilância contra esses pensamentos, sejam eles apenas intrusivos de produção mental nossa ou estimulados pelos espíritos inferiores, requer sempre uma atenção e um cuidado para percebermos onde esses pensamentos estão nos levando, ou melhor dizendo, para onde esses pensamentos estão nos levando. E como que nós vamos combater isso, considerando então a questão espiritual? Tudo que nós falamos, que é fundamentado na psicologia como uma forma de combater os pensamentos intrusivos naturais nossos, também são eficazes essas práticas contra os pensamentos intrusivos sugeridos por espíritos inferiores. Então a substituição desses pensamentos negativos por imagens positivas,
a criação de um cenário harmonizado, ideal para as nossas realizações, a aceitação de que somos assim mesmo, somos espíritos imperfeitos e que temos o trabalho a realizar de nos cuidarmos, de nos protegermos e de aprimorarmos a nossa mente, a nossa sensibilidade, são eficazes também contra esses pensamentos intrusivos de natureza espiritual ou simplesmente os pensamentos obsessivos. Mas quando nós percebemos que isso, assim como nos pensamentos intrusivos naturais, está dentro de uma abrangência na nossa vida que nós já não conseguimos mais nos controlarmos e combatê-los, além da busca do trabalho, do profissional, do psicólogo que vai nos ajudar a superá-los, devemos procurar o tratamento espiritual na casa espírita. Devemos procurar então essa assistência que todas as casas espíritas prestam. Muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis de falarem dos seus problemas, das suas atividades mentais, das suas condutas secretas, se sentem inibidas com medo do julgamento que os outros farão. Temos que entender que aqueles trabalhadores que estão envolvidos nessas tarefas são trabalhadores preparados, responsáveis e que sabem lidar com essas questões, assim como os profissionais também sabem. Por isso que as casas espíritas têm sempre um rigor em designar as pessoas que executarão um tipo de atendimento chamado atendimento fraterno, atendimento espiritual. Então podemos confiar sim nesses companheiros que se dispõem a nos ouvir e trazer as orientações doutrinárias. Mas lembrando sempre, o tratamento espiritual, o atendimento fraterno ou atendimento espiritual na casa espírita, ela não substitui o tratamento do psicólogo, não substitui o tratamento do profissional. São sempre tratamentos complementares que ajudarão a pessoa em duas frentes importantes a agir em seu próprio favor. Nós devemos considerar que é parte desse tratamento espiritual a nossa mudança de pensamento, aquilo que nós vamos cultivar, aquilo que nós vamos nos alimentar diariamente. Então, isso envolve as séries de TV que nós assistimos, os filmes que nós assistimos, o tipo de literatura que nós procuramos, o tipo de música que nós ouvimos. Cada uma dessas produções, elas têm o poder, sim, de nos estimular, de nos fazer pensar em situações que podem, sim, aproximar espíritos com o seu objetivo e nos influenciarem negativamente. Então, dentro desse processo de combate aos pensamentos intrusivos, sejam próprios ou obsessivos de natureza espiritual, a renovação daquilo que nós alimentamos a nossa mente é fundamental. Também o cultivo do hábito salutar da prece, da oração, é fundamental para que consigamos encontrar essa sintonia com o plano espiritual superior, para que consigamos estarmos ligados à divindade, procurando essa força para resistirmos àquilo que nos atrapalha e nos impede. Certa vez, Jesus disse que tudo que nós pedíssemos ao Pai, Ele nos daria. E nós ficamos iludidos, procurando sempre as coisas mais rápidas, mais efêmeras da vida, muitas delas até necessárias para a nossa existência material, mas nós esquecemos algo mais valioso, algo mais importante, que é uma mente sã, uma mente capaz de produzir apenas pensamentos harmoniosos. Podemos, em nossas orações, pedir sim a Deus que nos mostre possibilidades de renovação, que nos dê forma de dominarmos, de transformarmos o nosso pensamento. Também nessa assistência espiritual que a Casa Espírita presta e que ajuda o indivíduo a se libertar dessa influência mental inferior dos espíritos prejudiciais, temos também o passe como uma terapia fundamental nesse processo. Quando nos dispomos ali a receber os passes, que desejemos intensamente recebermos ali os fluidos que vão nos renovar, que vão nos ajudar, que vão romper essas ligações psíquicas que nós temos com espíritos perturbadores. Esse estado mental nos favorece muito na mudança da forma como pensamos, na alteração da frequência dos pensamentos que nós cultivamos.
E nós vamos percebendo que progressivamente vamos nos tornando mais fortes, mais eficazes nesse processo de superação desses pensamentos intrusivos. Sejam aqueles que nós produzimos, sejam aqueles que os espíritos infelizes possam nos sugerir. Eu convido a todos então neste instante para nosso momento de oração, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a fonte eterna de toda sabedoria e de todo amor. Rogando ao Pai amoroso que nos dê a força para vencermos as nossas imperfeições. Senhor da vida, nós pedimos que o Senhor permita que os espíritos consoladores, os sábios e amorosos instrutores do mundo espiritual, possam nos guiar em nosso processo de crescimento, de elevação e de renovação de nós mesmos. Que possamos sermos mais atentos às inspirações que os nossos espíritos protetores, os nossos anjos da guarda nos intuem. E que possamos cultivar em nossas orações esse momento desse diálogo com eles, ouvindo no fundo de nossas consciências as ideias que nos despertam para o bem, para a prática do amor, para o perdão e para a caridade. Permitir, Senhor, que todos os nossos irmãos que passam momentos de perturbação, de desconforto espiritual, em razão de suas próprias mentes em desequilíbrio, ou assediado por outras que procuram perturbar-lhe a existência, que eles possam encontrar a força, Senhor, de vencerem os seus desafios e os seus obstáculos. E que possamos, Senhor, através de uma mente em harmonia, que busca constantemente a sua elevação através da emissão de pensamentos de fé, de esperança, de renovação, que possamos dessa forma contribuir para a melhoria dessa grande rede mental que envolve a humanidade, Senhor. Que possamos emitir pensamentos de confiança, de fé, de certeza do vosso amor e do vosso amparo, Senhor. E que os nossos amigos que agora nos ouvem possam igualmente experimentar a paz, a esperança, a fé renovadas em sua imensa providência, Senhor, que a todos confere o melhor para o seu crescimento e a sua transformação. E o nosso agradecimento, Senhor, por tudo que nos oferece, que nos possibilita, pela vida abençoada que temos, Senhor, e que todos possam perceber, Senhor, o quão benéfico e maravilhoso é podermos estar vivendo atualmente encarnados. Embora o mundo cheio de lutas, de desafios, Senhor, de temores, que possamos prosseguir confiantes de que a cada dia realizamos o melhor em nosso favor, em favor do nosso crescimento e de nossa transformação. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Graças te damos. Bom, meus amigos, essas foram as nossas reflexões para este momento. Espero ter contribuído com todos nestas ideias e continuem curtindo, compartilhando a programação do canal Espiritualidade. Conheça os outros programas, ajude na divulgação, ajude recomendando, encaminhando o link a outras pessoas para que elas possam conhecer também o nosso trabalho. E se tiverem alguma ideia de algum tema que desejam apresentar para que possa ser abordado em alguns dos nossos programas, nos envie, vocês têm o meu contato, nós podemos então trazer aí a nossa visão, o nosso ponto de vista sobre esses temas. Um grande abraço a todos e até a próxima.